Você pode se surpreender com o que estou prestes a revelar, mas se o seu coração começou a acelerar agora, é porque sua alma já reconheceu. Esta mensagem é só para os escolhidos, não para os curiosos, não para os zombadores, não para quem assiste por acaso, só para você, que foi separado antes mesmo de nascer, ungido no invisível, carregado por anjos em meio a tempestades que ninguém viu. Você sente, não sente, que algo dentro de você sempre foi diferente. Desde pequeno te olharam com inveja, mesmo sem você ter nada. O olhar deles te julgava, te testava, como se pressentissem que você era um perigo. E era mesmo, porque você é ameaça para quem vive na mentira. Você é espelho para quem vive na sombra. E eles sabiam que se você despertasse, nada mais seria como antes. Eles tentaram esconder isso de você. Eles fizeram você duvidar, apontaram os seus erros, ridicularizaram os seus sonhos, zombaram das suas quedas, plantaram palavras de maldição ao seu redor. Você nunca vai conseguir, você não é bom o bastante, você é só mais um. Mas você não é só mais um. Você foi escolhido para carregar uma unção que queima como fogo nos ossos, escolhido para romper cadeias espirituais que atravessaram gerações, escolhido para ser resposta onde só havia perguntas. Você não está ouvindo isso por acaso. Esta é a ativação. Este é o momento. Este é o chamado. Se você não é um escolhido, pode parar por aqui. Mas se ainda está assistindo, é porque sua alma grita por justiça. Sua vida carrega marcas de guerras invisíveis e seu espírito clama por libertação. E ela está chegando. Você já percebeu como eles estão agora? Um caos, um desastre, um campo de ruínas. Eles parecem fortes por fora, mas por dentro estão desmoronando. Porque mexeram com a pessoa errada, porque riram do vaso sagrado, porque abusaram do silêncio de quem estava sendo moldado por Deus. Eles pensaram que tinham mais poder que você, pensaram que seu choro era fraqueza, pensaram que sua ausência era derrota, mas era só Deus te escondendo, Deus te esculpindo no secreto, porque quem é grande no reino espiritual não precisa se exibir no mundo físico. Você é resposta de oração antiga, você é escudo de gerações, você é a profecia viva caminhando no meio dos mortos. E agora chegou a hora de se posicionar, de reconhecer o que você carrega, de não abaixar mais a cabeça para quem sempre te olhou de cima. Eles zombaram da sua dor, mas agora estão perdidos nos próprios pesadelos. Eles tentaram te enterrar, mas esqueceram que você é semente. Eles tentaram te apagar, mas esqueceram que sua luz não vem deste mundo. E não, você não precisa provar nada para ninguém. Sua existência já é a prova. O fato de você ainda estar de pé, mesmo depois de tudo o que passou, já é um milagre. Você não enlouqueceu, você não desistiu, você está aqui. Você sobreviveu ao que mataria outros e ainda vai florescer onde eles apostaram na sua morte. Então escute com atenção. Esta não é uma palavra qualquer. Esta é uma chave, uma convocação, uma espada espiritual sendo entregue na sua mão. Você não vai mais se calar, você não vai mais se esconder. Você não vai mais mendigar amor, atenção, perdão, respeito. Você é herdeiro. Você é luz em meio ao caos. Você é a chama que queima as armadilhas das trevas. Você é o trovão que silencia a mentira. E por mais que tentem te confundir, você sempre encontra o caminho. Porque o céu sussurra o seu nome. Porque os anjos te protegem, mesmo quando você dorme. Porque a justiça está vindo e vem com espada desembainhada. Eles olharam para você como se fossem superiores, como se tivessem o controle. Mas hoje estão olhando para os próprios destroços, porque quem toca em escolhido sem permissão chama juízo para si. E o juízo chegou. O tempo da colheita começou. Continue escutando, escolhido. Você ainda vai ver muito mais. Você ainda vai entender por que teve que chorar tanto. Mas por agora, apenas saiba, você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa, e nada será como antes. Você sentiu, não sentiu? Uma pressão no peito, uma vibração na pele, como se o mundo invisível começasse a se mover ao seu redor. Porque esta mensagem não é uma palestra comum, não é consolo barato, é convocação de guerra, é despertar do espírito, é o fogo de Deus consumindo toda dúvida,
toda a culpa, toda a mentira que te mantinha preso. Você está em meio a uma guerra espiritual que muitos nem imaginam. Uma guerra onde palavras são espadas, pensamentos são portais e sua fé é o escudo mais poderoso que existe. E nesta guerra, você não foi chamado para ser espectador. Você foi ungido para ser combatente. Combatente da luz, emissário do reino, guardião de códigos sagrados. Por isso sua vida nunca foi fácil. Por isso, tudo sempre pareceu mais intenso com você. As perdas doeram mais, as traições cortaram mais fundo, as esperanças pareceram morrer mais de uma vez. Mas era porque você nasceu com um chamado que assusta o inferno. Você nasceu com uma força que desarma o caos. Você carrega uma senha celestial e agora chegou a hora de ativá-la. O inimigo achou que te destruiria na infância. Tentou através da rejeição, da comparação, da solidão. Plantou pensamentos escuros. Fez você se sentir pequeno, sem valor, sem voz. Mas não contava com o que estava escrito. Não contava com o sangue que te cobre. Não contava com o escudo de promessas que te envolve. Ele achou que sua dor te mataria, mas sua dor te despertou. E agora, você já não é mais o mesmo. Aquela versão frágil, insegura, cheia de medo, ela foi consumida. O que resta é o guerreiro. O que resta é a profecia em carne viva. O que resta é o escolhido que sabe quem é mesmo quando o mundo tenta dizer o contrário. Eles estão assistindo agora. Os que zombaram, os que disseram que você estava sonhando alto demais, os que riram quando você caiu, eles estão assistindo e estão confusos. Porque mesmo depois de tudo, você não só sobreviveu, você voltou mais forte. Você voltou com olhos de fogo, com palavras afiadas, com paz que ninguém explica. Você percebe? Este momento é mais que uma coincidência. Esta palavra é mais que um vídeo. É o céu te chamando pelo nome. É o trono te lembrando do seu lugar. É a confirmação que sua vida tem um propósito tão grande que foi necessário o próprio inferno tentar impedir, mas não conseguiu. Agora é a hora de cortar as correntes, de lançar fora toda incredulidade, de silenciar as vozes da dúvida, porque você não é obra inacabada. Você é templo, você é a terra santa, você é a prova viva de que Deus ainda levanta pessoas improváveis para realizar coisas impossíveis. E sim, há uma urgência, porque o tempo se aproxima, porque há destinos esperando sua voz, porque há pessoas que só serão libertas quando você se levantar, porque sua dor foi o preço da sua autoridade, porque sua cicatriz é o mapa de quem você se tornou. Eles pensaram que tinham mais poder que você, mas o poder que você carrega não vem da aparência, não vem do dinheiro, não vem do título. Ele vem do Espírito, ele vem do altar, ele vem da intimidade com aquele que te viu quando ninguém mais te via. E agora, a luz que você carrega está começando a vazar, está começando a brilhar pelas frastas da sua alma. E ela incomoda, ela expõe, ela revela, e por isso vão tentar te calar de novo. Vão dizer que é exagero, que é emoção, que é loucura, mas não é. É propósito, é destino, é justiça divina em movimento. E enquanto você escuta estas palavras, saiba, há anjos te cercando, há portais se abrindo, há cadeias se rompendo, porque a verdade está sendo proclamada. A verdade sobre quem você é, a verdade sobre quem tentou te manipular, a verdade sobre o que vem depois deste vídeo. Você não será mais manipulado, você não será mais diminuído, você não será mais empurrado para o canto. É hora de se levantar, é hora de ativar a voz que Deus te deu, é hora de decretar que a sua vida não será mais controlada por quem tentou te apagar. Você é resposta. Você é fogo, você é promessa. E essa promessa está prestes a se cumprir. Você já percebeu o poder que há nas suas palavras? Já percebeu que o que você diz molda o que você vive?
que há destinos que nascem ou morrem com o que sai da sua boca, essa não é apenas uma metáfora bonita, essa é uma lei espiritual. Uma chave que poucos compreendem, mas que os escolhidos precisam carregar. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Cada frase que você libera é uma semente. E cada semente, mais cedo ou mais tarde, encontra um solo e germina. O problema é que muita gente semeia destruição sem perceber. E depois, quando a colheita chega, se perguntam: por que minha vida está assim? Mas você não. Você está aqui para aprender a dominar isso. Você está aqui para ativar o dom de falar como um filho do Altíssimo. Porque seus lábios não foram feitos para maldições. Foram feitos para decretar promessas. Foram feitos para levantar os caídos, para declarar cura onde há dor, para romper o céu com palavras de fé. Lembra de quantas vezes você disse: eu não consigo mais, eu não aguento isso, nada dá certo para mim? Essas palavras se tornaram como tijolos ao seu redor, criando uma prisão invisível, e o inimigo usou a sua própria boca contra você. Fez você se tornar o seu próprio acusador, o seu próprio destruidor. Mas isso para agora. A partir deste momento, você vai recuperar o domínio, vai recuperar o altar da sua boca, porque há autoridade divina em você e ela começa na língua. O mundo foi criado por uma palavra: haja luz. Não foi por força, não foi por espada, foi por declaração. E se você foi feito à imagem e semelhança do Criador, então também há poder criador em você. Você pode construir, você pode curar, você pode transformar, mas também pode destruir, se não vigiar. Por isso, hoje, você precisa decidir que tipo de vida você quer viver. Uma vida moldada por palavras de medo, culpa e limitação? Ou uma vida regida por fé, esperança e autoridade? Porque cada vez que você diz: eu sou fraco, você empodera aquilo que te derruba. Mas cada vez que você declara: eu sou mais do que vencedor, os céus se alinham com sua coragem. É por isso que os escolhidos não podem falar como o mundo fala, não podem repetir o que os outros dizem. Você é padrão, você é voz profética, você é a bota que quebra cadeias. Quando você fala, o mundo espiritual escuta, as trevas estremecem, os céus respondem. E agora você começa a perceber: não foi à toa que te calaram tanto. Não foi por acaso que tentaram apagar sua voz, ridicularizar suas palavras, silenciar suas opiniões. Era porque o inferno sabia que se você descobrisse o poder que carrega, tudo mudaria. E está mudando agora. Você está recuperando a consciência espiritual, está lembrando quem você é, está assumindo o púlpito da sua vida. Porque você foi ungido para abrir a boca e transformar atmosferas, para declarar libertação sobre sua casa, para dizer chega ao ciclo de dor que tentou se repetir por gerações. Você não fala por emoção, você fala por convicção, por autoridade, por alinhamento com o céu. Por isso, a partir de hoje, vigie cada palavra, filtre cada frase. Não diga: estou quebrado. Diga: estou em processo de restauração. Não diga: minha vida é um caos. Diga: Deus está reorganizando tudo. Não diga: não tem jeito. Diga: ainda não chegou o tempo. Porque quem muda o vocabulário, muda a realidade. Quem muda a linguagem, muda o destino. E você vai mudar. Você vai sair deste vídeo com um novo idioma. O idioma da fé, da honra, da clareza, da identidade. E cada vez que o mundo tentar te empurrar de volta ao velho padrão, você vai lembrar: eu sou escolhido, eu tenho aliança com o céu, minhas palavras carregam fogo, eu decreto. E se eu decreto alinhado com o céu, nada pode impedir. Este é o início de um novo ciclo, um ciclo onde a sua voz não será mais arma contra você, mas espada a favor do reino. Um ciclo onde cada palavra será como semente ungida lançada sobre a terra, pronta para florescer em nome de Deus. E mesmo que ninguém entenda,
Mesmo que riam, mesmo que digam que você está exagerando, você vai continuar. Porque você sabe, você viu, você sentiu e agora você nunca mais será o mesmo. Você tem ideia do que significa ter sido criado à imagem e semelhança do Altíssimo? Já parou para contemplar o peso sagrado dessa verdade? Não é apenas poesia espiritual, é fundamento, é identidade, é poder escondido dentro de você, esperando ser ativado. E esse poder começa naquilo que você fala, pensa e libera sobre si mesmo e sobre o mundo. Desde o princípio, tudo foi palavra. Antes do tempo, antes da matéria, antes da carne, havia som, vibração divina, decreto celestial. Foi assim que tudo começou. Haja luz e houve luz, sem precisar tocar, sem precisar empurrar, apenas dizendo. Agora escute, se Deus criou o universo com palavras e te fez a sua imagem, o que você acha que acontece quando você fala? Quando você declara? Quando você solta um sim ou um não diante do invisível? Você está moldando realidades, está assinando permissões, está ativando ou encerrando ciclos. Por isso a responsabilidade dos escolhidos é imensa, porque nossas palavras não são comuns, não são neutras, não são inofensivas. Elas são sementes. E cada semente plantada um dia dará fruto, seja ele doce ou amargo. Jesus alertou: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Isso não é metáfora, é justiça divina, é balança espiritual. E agora você entende por que tantos ataques vêm contra a sua boca, contra a sua voz, contra a sua identidade verbal. O inimigo sabe que se ele conseguir distorcer sua linguagem, ele consegue controlar sua colheita. Ele te convence a dizer coisas destrutivas e depois assiste, sorrindo, você colher o caos que plantou com seus próprios lábios. Mas isso não pode mais continuar. Você é templo, você é altar e sua boca precisa ser limpa com brasas vivas. Suas palavras precisam ser restauradas, porque você foi levantado para liberar vida, não confusão, para trazer ordem, não desespero, para manifestar luz, não sombra. Lembre-se, cada palavra sua é uma ordem no mundo espiritual. Quando você diz, eu sou pequeno, você está assinando um contrato com a limitação. Quando você diz, ninguém me ama, você está construindo uma cerca em volta da sua alma. Mas quando você declara, sou filha do rei, fui separado, minha voz tem propósito, as trevas estremecem. Você precisa voltar à origem, precisa recuperar o som que te conecta ao céu, precisa, como o Criador, começar a dizer, haja. Haja cura, haja libertação, haja restauração, haja nova estação. Mesmo quando tudo parecer o contrário, mesmo quando os olhos duvidarem. Porque fé não fala do que vê, fé fala do que crê. E quando você se alinha com a linguagem do céu, milagres acontecem, portas se abrem, correntes caem, porque a palavra tem o mesmo poder, ontem, hoje e sempre. Agora olhe para a sua vida. Quais sementes você tem plantado? Quais palavras tem liberado dentro da sua casa, sobre sua mente, sobre seus filhos, sobre seus projetos? Está na hora de arrancar as ervas daninhas. Está na hora de queimar os decretos de maldição que você mesmo, sem perceber, andou proclamando. Você precisa se tornar profeta da sua própria história. Precisa vigiar cada sílaba. Precisa entender que sua língua é ponte ou abismo, é cura ou veneno, é vida ou morte. Não há meio termo. E sim, o silêncio também fala. O silêncio também semeia. Há momentos em que a palavra certa é não dizer nada, é guardar o sagrado, é jejuar da língua para que o coração ouça melhor. Você está pronto para isso? Porque essa responsabilidade não é para os mornos, não é para os que brincam de espiritualidade, é para guerreiros, é para aqueles que entenderam que cada amém é um selo, cada eu creio é um martelo no mundo invisível, cada haja que você diz carrega dentro o eco do próprio Criador. E se você disser com fé, então vai acontecer. Você sabe qual foi a batalha mais difícil da sua vida até agora? Não foi contra o abandono, nem contra a traição, nem mesmo contra a pobreza ou a solidão. A batalha mais intensa sempre foi contra você mesmo. Contra a voz que vive dentro da sua mente e repete dia e noite: você não é suficiente, você nunca vai conseguir, você sempre estraga tudo. Essa voz não vem de Deus.
Essa voz é um eco de feridas antigas, de rejeições que você fingiu esquecer, de frases cruéis que você ouviu na infância, de olhares de desprezo que te marcaram mais do que você admite. E agora, ela veste a sua voz. Ela se disfarça de consciência. Ela sussurra nas horas de fraqueza, nas madrugadas solitárias, nos dias em que tudo parece desabar. E você acreditou nela. Você repetiu os decretos dela. Você se amaldiçoou sem saber. Disse: sou burro, sou feio, sou um erro. Disse: eu nunca vou ser amado, nunca vou sair dessa situação, acho que Deus me esqueceu. Mas hoje essa cadeia será quebrada. Hoje você vai reconhecer o padrão, vai arrancar a raiz, vai calar essa voz maldita que habita o inconsciente e alimenta o caos, porque o seu espírito já sabe. Você não foi criado para a autodestruição. Você não nasceu para repetir os erros da geração passada. Você não é um erro, você é a reparação. Você não é o fim da história, você é a reviravolta. Você não vai mais usar sua boca contra si mesmo. Você vai declarar palavras de alinhamento, palavras que curam, palavras que constroem. Porque você já entendeu, sua boca é portal. E se ela for usada com fé, com sabedoria, com propósito, o inferno treme. Então vamos trocar as frases. Sai o não sou capaz, entra o posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sai o ninguém me ama, entra o sou profundamente amado por aquele que me criou. Sai o sou um fracasso, entra o fui chamado por nome, separado desde o ventre para manifestar glória. Você percebe a mudança de atmosfera? Percebe o calor espiritual se acendendo? Percebe que algo em você está sendo restaurado? É porque seu interior está ouvindo verdades eternas, verdades que dormiam dentro de você, verdades que foram caladas por anos e que agora estão despertando. Você vai começar a falar com ousadia. Vai olhar para o espelho e, ao invés de enxergar dor, vergonha ou fracasso, vai enxergar uma coroa. Vai enxergar alguém que sobreviveu ao impossível, que resistiu quando ninguém acreditou, que continuou de pé quando tudo em volta gritava: desista. Você é escolhido, escolhido para calar o acusador interno, escolhido para romper o ciclo da autossabotagem, escolhido para dizer basta às palavras tóxicas que você mesmo dizia. E sim, vai doer no começo, porque mudar a linguagem é reprogramar a alma, é enfrentar os fantasmas, é dizer não a uma estrutura que parecia ser você, mas nunca foi. Era apenas a dor falando alto demais. Mas agora a fé vai falar mais alto. A verdade vai falar mais alto. A promessa vai gritar por cima do medo. E quando você abrir a boca, o céu vai ecoar com você, porque você está falando a mesma linguagem do Espírito, a linguagem da vitória, a linguagem da identidade, a linguagem da libertação. Eles não vão entender. Vão achar estranho. Vão dizer que você mudou demais, que está diferente. E vão estar certos. Você mudou. Mudou por dentro. Mudou a raiz. E tudo que muda por dentro, muda por fora também. Você vai falar vida, vai falar cura, vai falar paz, mesmo quando tudo ao redor for tempestade, porque sua boca não pertence mais às trevas. Ela foi lavada, foi redimida, foi consagrada para edificar o reino. E se alguém te perguntar o que aconteceu com você, responda com ousadia: eu aprendi a falar como filho de Deus e nunca mais vou me amaldiçoar. Você sabe o que diferencia os fracos dos escolhidos? Não é o tamanho, não é a força física, não é a fama, é a linguagem. Quando Davi se levantou diante de Golias, ele não tinha espada, não tinha armadura, não tinha proteção visível, mas tinha uma coisa que ninguém mais ali possuía: uma confissão de fé. Uma palavra que cortava mais do que qualquer espada de ferro. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aquilo não era apenas coragem, aquilo era convicção espiritual. Era decreto profético. Era alinhamento entre boca e céu. Davi não esperou vencer para falar. Ele falou antes da vitória e por isso venceu. Você está entendendo?
O segredo não é falar depois que tudo dá certo. O segredo é falar antes. Falar quando ninguém acredita. Falar quando tudo parece ao contrário. Falar quando o gigante ainda está rindo da sua cara. Porque é exatamente isso que o céu está esperando de você. Que você se levante e declare: mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu profetizo. Mesmo com medo, eu avanço. Essas são as palavras que movem anjos, que rasgam os céus, que queimam as obras das trevas. E não é mágica, é princípio, é lei espiritual. O que você declara com fé e crê de coração, move o sobrenatural, porque a palavra ativa o poder de Deus quando sai de uma boca rendida. Agora pense, quantas vezes você ficou calado diante dos seus gigantes? Quantas vezes você pensou: não adianta, eu não consigo, isso é maior do que eu, e ficou paralisado, esperando um milagre que não veio, porque o céu estava esperando você falar. Mas hoje isso muda. Hoje você vai começar a dizer o que o Espírito diz. Vai declarar cura mesmo diante da enfermidade. Vai declarar abundância mesmo com a conta zerada. Vai declarar paz mesmo com tudo desmoronando, porque a sua boca não fala do que vê, fala do que crê. Você lembra da ferida, daquela dor que parecia incurável? Você pode dizer agora: pelas pisaduras dele eu fui curado. E algo começa a acontecer, algo invisível, mas real, porque a palavra alinhada com o céu nunca volta vazia. Você lembra do medo? Daquela paralisia que te impedia de agir? Diga: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E o medo começa a recuar, porque onde há luz, as trevas não resistem. Você lembra da escassez? Da falta que te humilhou? Diga: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas. E as portas começam a se abrir, porque a boca de um escolhido não fala escassez, ela chama provisão. Você está percebendo a transformação? Está sentindo a atmosfera mudar? É porque você está voltando ao seu lugar, lugar de autoridade, lugar de palavra firme, lugar de identidade restaurada. O gigante ainda está lá fora, mas ele já não tem mais poder sobre você, porque a sua voz foi ativada, porque a sua fé está se levantando, porque você não vai mais enfrentar o mundo com silêncio, vai enfrentar com palavra viva. E não importa se ninguém acredita, se zombarem, ignore. Se tentarem calar, fale mais alto, porque você não está falando por você, está falando pelo céu, está falando por uma unção que te escolheu antes que você soubesse falar. Cada vez que você diz eu sou, o mundo espiritual se ajusta. Então, diga com autoridade: eu sou vencedor, eu sou forte, eu sou herança viva, eu sou luz onde havia trevas, eu sou resposta onde só havia confusão. Você é como Davi, pequeno aos olhos do mundo, mas gigante aos olhos de Deus. E sua pedra não está na mão, está na boca. Use-a. Você aprendeu a falar, agora precisa aprender a calar. Sim, porque até o silêncio, quando é guiado pelo Espírito, se torna arma. E há momentos em que a palavra certa é nenhuma. Porque o céu também age no silêncio. E os escolhidos não falam por impulso, falam por direção. A língua é fogo. A Escritura diz isso. Pequena, mas poderosa. Capaz de incendiar uma floresta inteira. Uma frase maldita. Um comentário precipitado. Uma crítica vestida de ironia. Uma fofoca disfarçada de preocupação. Tudo isso queima, corrói, destrói. E tudo começa pela ausência de disciplina. Quantas vezes você já se feriu com palavras ditas no calor da raiva? Quantas vezes disse o que não devia e depois chorou em silêncio? Quantas vezes feriu alguém sem intenção, mas com a língua descontrolada? Mas agora você sabe. Agora você vê. Agora você entende que se a sua boca foi feita para profetizar vida,
ela não pode ser usada para espalhar morte. Por isso, os escolhidos aprendem o poder do silêncio. O silêncio que cura, que protege, que preserva a unção, que fecha portas para o inimigo. O silêncio que espera o momento certo para falar. E quando fala, derruba muralhas. Jesus fez isso. Quando estava diante de Pilatos, acusado injustamente, com a multidão gritando contra ele, ele silenciou. Não por covardia, mas por sabedoria. Porque há momentos em que defender-se é perder energia. Há lutas que se vencem no espírito, não no grito. Há guerras que se ganham na quietude, não no debate. E você precisa discernir esses momentos. Precisa saber quando falar com autoridade e quando calar com honra. Quando declarar guerra e quando esperar a ordem divina. Porque quem fala demais se expõe demais. Mas quem sabe guardar o silêncio, preserva o mistério. Você não precisa reagir a tudo. Não precisa rebater todo o ataque. Não precisa explicar sua dor para quem não tem maturidade para entender. Sua vida já é resposta. Seu fruto já é prova. Seu silêncio já é justiça. E saiba, o inimigo odeia quando você se cala no espírito. Porque ele quer te provocar, quer que você fale o que não deve. Quer que você lance palavras que vão te aprisionar depois. Mas você não vai cair nessa armadilha. Você vai respirar fundo, vai fechar os lábios, vai orar por dentro, vai entregar no altar. E quando for a hora de falar, o céu vai colocar a palavra certa na sua boca. Palavra que cura, que quebra o jugo e que traz luz. O sábio é reconhecido não só pelo que fala, mas pelo que escolhe não falar. O guerreiro espiritual é respeitado, não só pelos decretos que libera, mas pela reverência com que guarda o sagrado. E o escolhido é temido até quando se cala. Então hoje, receba esse discernimento. Que sua boca fale com sabedoria. Que seus lábios sejam fonte de honra. Que o seu silêncio seja escudo. E que o Espírito Santo habite cada espaço entre o que você sente e o que você escolhe dizer. Você está sendo lapidado. Você está aprendendo a governar sua voz. E quem governa a própria boca está pronto para governar territórios. Você chegou até aqui porque sua alma reconheceu o chamado. Não foi por acaso. Não foi por curiosidade. Não foi porque alguém te mandou esse vídeo. Foi porque o céu te atraiu. Foi porque o Espírito soprou. Foi porque Deus te escolheu de novo para ouvir, para despertar, para se alinhar. Agora, a decisão é sua. Você vai guardar tudo isso só para você? Ou vai se levantar? Vai abrir a boca? Vai orar com autoridade? Vai declarar que sua boca está consagrada? Porque a sua palavra carrega destino. A sua palavra é semente. A sua palavra é instrumento de justiça. Você não pode mais viver como se não soubesse disso. Você não pode mais jogar palavras ao vento. Você não pode mais se calar quando Deus te pede para falar. Você não pode mais se esconder atrás de desculpas. O tempo é agora. Então, ore comigo. Ore com o coração aberto, ore com temor, ore com fé. Senhor, eu consagro minha boca a Ti. Que toda palavra que sair de mim seja vida e não morte. Que meus lábios sejam instrumentos da Tua vontade. Que minha língua não sirva mais ao engano, à maldição ou à autopiedade. Lava minha boca com brasas do Teu altar. Renova meu vocabulário. Ensina-me a calar quando preciso e a falar com sabedoria quando for a hora. Que cada amém que eu diga tenha peso no mundo espiritual. Que cada eu creio rasgue os céus. Que a minha voz nunca mais seja usada pelo inimigo, mas somente por Ti, meu Deus. Agora, respire. Sinta o silêncio.
Sinta o peso da glória repousando sobre sua boca. Sinta a atmosfera mudando ao seu redor. Porque algo foi ativado. Porque este vídeo não foi só um vídeo, foi uma convocação. E você foi chamado para carregar essa mensagem, para compartilhá-la, para semear essa palavra nos corações que ainda estão dormindo, para restaurar onde só há morte, para restaurar onde só há destruição. E se isso tocou você, diga amém nos comentários. Se essa palavra te quebrou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Se você sentiu que Deus falou com você, então continue com Ele. Seja um canal, seja uma tocha, seja uma voz. Se inscreva aqui porque este é só o começo. Vamos continuar juntos, crescendo, rompendo, profetizando. Não porque somos perfeitos, mas porque somos escolhidos. E agora você sabe. Eles olharam para você como se você fosse fraco, mas você carrega a força do céu. Eles pensaram que tinham mais poder sobre você, mas você foi ungido com fogo. E ninguém vence um escolhido quando ele aprende a usar a própria voz.